Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Suzane Pessoal, como vocês já sabem. Hoje eu vim aqui trazer uma mensagem para vocês que está lá em Gênesis 12. Tem uma passagem semelhante lá em Gênesis 20, mas eu queria que a gente lesse essa daqui para a gente poder entender sobre o que eu queria falar com vocês. Não tem muito a ver sobre a passagem em si, mas com essa passagem dá pra gente entender um pouquinho daquilo que eu quero falar para vocês. Então, se vocês quiserem abrir sua Bíblia ou só escutar, a partir do versículo 10. Naquele tempo, houve em Canaã uma fome tão grande que Abrão foi morar por algum tempo no Egito. Quando ia chegando ao Egito, Abrão disse a Sarai, a sua mulher: escute, você é uma mulher muito bonita. E quando os egípcios a virem, vão dizer: essa é a mulher dele. Por isso, me matariam e deixarão você viva. Diga então que você é minha irmã. Assim, por sua causa, eles me deixarão viver e me tratarão bem. Quando Abrão chegou ao Egito, os egípcios viram que Sara, a sua mulher, era de fato muito bonita. Alguns altos funcionários do rei do Egito também a viram e contaram a ele como era linda aquela mulher. Por isso, ela foi levada ao palácio do rei. Por causa dela, o rei tratou bem Abrão e lhe deu ovelhas, bois, jumentos, escravos e escravas, jumentas e camelos. Mas, por causa de Sarai, o Senhor Deus castigou o rei e a sua família com doenças horríveis. Por isso, o rei mandou chamar Abrão e perguntou: por que você me fez uma coisa dessas? Por que não me disse que ela era sua mulher? Você disse que ela era sua irmã, e por isso eu casei com ela. Portanto, aqui está sua mulher, saia daqui com ela. Então o rei deu ordem, e os seus guardas levaram Abrão para fora do Egito, junto com sua mulher e com todas as coisas que eram deles. Lá no capítulo 20, a gente vai ver isso acontecendo de novo. Mas, no capítulo 20, tem Deus conversando com Abimeleque, se não me engano, falando para ele por sonho que Sara era casada. O que eu queria parar para refletir com vocês. Naquela época, né, eu ouvi o pastor Luciano Subirá falando que o adultério é uma coisa tão grave que eles preferiam matar as pessoas do que cometer o adultério. Como se o assassinato, né, o homicídio não fosse tão mais grave do que isso, mas naquela época era assim. Enfim, o que eu queria falar para vocês era que o seguinte: ele acreditou no que Abrão disse e pegou Sara para se casar com ela como sua mulher, enfim. E aí ele recebeu o castigo, ele viu o que Deus estava fazendo, porque ela era casada. E aí ele recebeu o castigo, enfim, depois, né, lá no 20 a gente vê também que aconteceu de novo aquilo que eles acreditaram 100% no que Abrão disse, que era irmã, né, que Sara disse pra ele também. E aí, Suzane, o que tem a ver isso? O que tem a ver isso? Que eu parei pra refletir que na palavra, lá em um dos salmos, eu não lembro qual agora, se não me engano é o 33, versículo 8, diz: procure você mesmo, né, ver como o Senhor Deus é bom. E aí, eu parei pra refletir nesse versículo de que Abrão e Sara estavam errados. Sim, estavam errados, a Bíblia não tira, né, a culpa deles de estarem errados. Mas esses reis que queriam casar com Sara também estavam errados. Porque nós, trazendo para o filme de hoje, nós não devemos somente ouvir o que as pessoas estão dizendo e aceitar aquilo como 100% a verdade das nossas vidas. Por mais que as pessoas estejam lendo um versículo, por mais que as pessoas estejam dizendo que estão recebendo revelações do Senhor, que a gente venha fazer diferente do que esses reis fizeram nesse momento. Que a gente venha escutar o que as pessoas estão dizendo, aquilo que elas estão falando, e que a gente venha procurar por nós mesmos conhecer, né, aquilo que eles estão falando, aquilo que eles estão agindo, aquilo que eles estão demonstrando, para que a gente não venha ser pego de surpresas, porque como a gente viu aqui mesmo, entre muitas aspas, eles estando no engano, eles foram castigados também por estarem prestes a fazer uma coisa errada. O outro foi avisado antes de fazer a coisa errada, mas Deus avisou ele que se ele continuasse fazendo a coisa errada, teria um castigo pior. Então, isso, quando eu li esse versículo, quando eu fiz uma devocional nesses versículos, nesses capítulos, eu parei para pensar na responsabilidade que nós temos de não somente ouvir aquilo que as outras pessoas estão dizendo, mas sim na responsabilidade que nós temos de agir
pra ir atrás realmente pra ver se aquilo é verdade ou não. O meu tio, ele sempre diz que não é bom a gente somente, né, sentar lá e ouvir a pregação, ou quando alguém diz, porque tal versículo fala isso, ou porque tal versículo fala aquilo. É bom sempre a gente anotar os versículos e ler em casa para ver se o contexto tá certo ou não. Teve já milhares de versículos que as pessoas já descontextualizaram, que para situações se encaixavam, mas tinha outras situações que eram totalmente absurdas, que se a gente não tomar cuidado, fica no nosso coração e a gente leva isso pra vida toda, até chegar um dia que, quando realmente o sentido do contexto é importante, a gente faz tudo errado. Ou fica com a cara no chão quando alguém fala o sentido real, né? E aí você fica em choque, porque você pensou a vida toda que era sobre um contexto, quando na verdade é sobre outro. Mas o foco principal desse versículo e de passar realmente essa mensagem pra vocês é responsabilidade. A gente tem responsabilidade, sim. A gente tem responsabilidade pelo que a gente faz, a gente tem responsabilidade pelo que a gente ouve e tem que colocar em prática, né? Que a gente não venha ser somente ouvintes da palavra, mas sim praticantes. Então, a palavra a gente acredita que é verdade, mas filtrem essa verdade pelo Espírito Santo, por quem é a pessoa, se você conhece ou não, se ela tem bons frutos, se ela tem bons pessoas andando junto com ela, se ela tem bastante tempo cristão ou não, e aí você vai vendo e conversando com outras pessoas que são mais maduras para ver se realmente encaixa, para ver se realmente é a verdade, porque nós temos responsabilidade sim sobre a palavra e sobre como nós vamos viver com ela nas nossas vidas. Então, é isso que eu queria passar para vocês, que vocês venham filtrar aquilo, porque nós temos responsabilidade sim, né? E nossa vida é regida pelos nossos pensamentos. Então, se tem uma palavra errada nos nossos pensamentos, com certeza nossa vida vai estar um pouquinho errada. Então, que a gente venha sempre filtrar, sempre estar examinando aquilo que nós estamos ouvindo, aquilo que nós estamos consumindo, aquilo que nós estamos conversando e participando. Porque, como vocês viram aqui, ao primeiro momento eu falei, mas a culpa não era nem dele. Mas sim, as pessoas têm responsabilidade sim pelos que elas acreditam e pelos que elas não acreditam. Então que a gente venha refletir e meditar naquilo que a gente está acreditando, naquilo que a gente não está acreditando, porque é nossa responsabilidade sim o que fica no nosso coração. Então que a gente venha expulsar aquilo que está errado, passar pela palavra tudo e expulsar aquilo que está errado e deixar permanecer aquilo que está certo, que for dito da forma certa, no contexto certo, para, aplicar na vida naquela etapa certa. Amém? Eu espero que vocês tenham entendido que de verdade o foco é esse, gente. Mesmo que pareça, mesmo que não seja sua culpa o que a outra pessoa tá dizendo de errado, se você deixar permanecer em você, entendeu? Porque é responsabilidade sua, é isso que eu tô querendo dizer. Então que a gente venha prestar atenção naquilo que a gente tá deixando ficar, que a gente venha averiguar certinho, que a gente venha passar tudo pela palavra e ser guiados pelo Espírito Santo pra não deixar nenhuma mentira dentro de nós, porque Deus é o Deus justo, que tá avisando todo momento, e a gente não pode se fazer de surdinhos pra não ouvir. Amém? Amém. Fiquem com Deus.